Cala a boca. Sim. Tá. Seguinte. Pilha, eu acho que, tipo, pilha e eletrólise são as duas partes mais difíceis, assim. Balanceamento é pra ser mais tranquilo, daí entalpia é, tipo, ridículo e fácil. Pilha e eletrólise é um pouco mais difícil. Uma é meio que inverso da outra, pode confundir, mas, tipo, se vocês pegam uma direito, talvez fique mais fácil de pegar. Então é o seguinte. Pilha. Você sabe o que é pilha? Uma pilha? Já pegaram uma pilha na vida? Aquilo ali, é uma pilha. Literalmente uma pilha, tá ligado? Pilha de controle remoto? Pilha, tá bom? Então é o seguinte. O que são esses números malucos aqui? Isso aqui são, tipo, as equações da pilha. O que acontece? É como se, tipo, tivesse passando energia, tivesse, tipo, fluindo elétron de uma célula, chamamos isso daqui, tipo, de semicélula, de célula, de, tipo, cátodo e ânodo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas tá passando elétron daqui pra cá, ou daqui pra cá, tá bom? A gente vai aprender a ver a ordem também. Então é isso. A gente tá, tipo... Tá. Coisa. Eu vou voltar naquele macetinho lá de opa e re, tá? Ó. Opa, re. Vocês precisam ter isso daqui na cabeça de vocês. Tipo... grudado. Tá? Oxidação perde elétron, aumenta NOx, redução reduz NOx e recebe elétron. Beleza? Tá. Então é o seguinte, o que a gente precisa saber disso daqui? Vocês conseguem identificar o que são essas duas reações aqui? Se elas são de redução ou oxidação? Sim. Elas são do quê? A primeira é redução. A primeira perdeu elétron. A primeira é redução. E a segunda? Redução. Redução. Ó, vamos lá. A primeira, o elétron está entre os reagentes, né? Então ela está recebendo elétrons. E olha o NOx. Qual que é o NOx do magnésio? Mais 2. E aqui? Aí é 0. 0. Então do mais 2 para o 0, redução. Isso aqui é uma reação de redução, né? E aqui é a mesma coisa, está recebendo elétron, mais 2 e 0. Então, vocês concordam comigo que as duas reações são reações de redução? Sim. Beleza. Então é isso. Isso aqui basicamente só está mostrando o que está acontecendo aqui. Digamos que, tipo, esses negocinhos aqui a gente chama de eletrodo, tá? Então, um desses eletrodos aqui é de magnésio, um é de Cu, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tipo, vai fluir elétron de um para o outro, um deles vai oxidar, para o outro reduzir. Isso vai gerar energia. Engraçado? Pô, acho... Não, eu lembrei de outra coisa. Tá, eu lembrei de outra coisa. Mas é verdade. Tá. Então, seguinte, ó. É engraçado? Eu não entendi o que Mas foi um cu, a criança sabe da sua vida. Não é, cara. Então, é isso. Eu sei o que Você tem dois eletrodos. Um de magnésio, outro de cobre. Um deles vai oxidar, outro deles vai reduzir. Tá bom? Só que daí você olha para as duas reações e fala, mas as duas são de redução. Qual deles que reduz e qual deles que oxida? A gente vai ver isso por isso daqui. Tá vendo essa porra dessa letra aqui? É um E com uma bola em cima? Isso daqui é tipo potencial. Tá bom? Isso daqui... Mano. Tá. Isso daqui é sinônimo de potencial. Essa bosta. Tá bom? Então, os dois aqui são duas reações de redução, certo? Então, isso daqui é um potencial de redução. A gente tem que ver... Cala a boca aí. A gente tem que ver qual delas que vai reduzir. Sempre reduz, ou oxida, nesse caso são duas reações de redução, então a gente vai ver quem reduz, quem tem o maior potencial. Qual delas tem o maior potencial aqui? Primeiro. Não, é o menos. Olha, menos a lista não A para, primeira cara. Esse menos aí. Tem o menos. Então, menos 2,37. E a outra, 0,34. O potencial dessa daqui é maior do que dessa daqui. Todo mundo concorda comigo? Sim, Alguém sim. não entendeu isso? Ufou. Tá. Então é o seguinte. Tudo bem que essa daqui vai reduzir? Essa daqui é uma reação de redução. Essa reação aqui vai reduzir, certo? Se essa aqui vai reduzir, essa aqui vai Aumentar. oxidar. Tá bom? Ai, mas as duas reações são reações de redução. Sim,
tá bom? Você pode escrever reação de oxidação ou redução de qualquer jeito, tá bom? Então poderia ser oxidação embaixo e redução em cima? Poderia, se o potencial fosse diferente, A tá? do maior potencial. É aqui reduz. Mas como é que você descobriu o potencial? Aqui, ó, ele dá Já pra tá, você. ele já dá. O exercício dá isso daqui pra você. Foi o que ela... Mentira, não sei se foi o que ela passou ou se é o que tá no livro. É o que eu não Ela tenho no passou. Google Resumo. Ela passou? Tá, enfim, tá aí, tá? Isso aqui se pá... Não. É que Tá. a Josi passou nesse sistema. Tá. Eu não vi na assistência. Tá, então aqui, É uma bosta. uma delas reduz e a outra oxida. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Mesmo? Como que a gente descobre? Pelo potencial, tá bom? Aqui tem o maior potencial, sempre reduz, tá bom? Por quê? Ah, Sofia, Porque não ela sei tem o saber por maior quê. potencial de redução. Ela está mais propícia a reduzir. O exercício está dando isso daqui pra você. Ele fala, tipo, o potencial dessa é tanto, o potencial dessa é tanto. Tá bom? Mesmo? Tá. Bem, A gente só vai usar potencial de redução. cara, tem um exercício no livro. Inclusive as meninas vieram me perguntar isso no meio da sala, lembra? Você não tava isso. junto. Era isso. Tinha uma reação que ela tava ao contrário. Tava tipo, Mg forma magnésio mais 2 elétrons. E daí eles vieram me perguntar, o que tá acontecendo aqui? Ele só inverteu. Tipo, o NOx dele aumentava e daí, tipo, ganhava elétron. Então eram duas reações de oxidação. E daí tem o maior potencial oxida. É a mesma coisa, tá? De redução. Geralmente vai aparecer como redução. Eu acho que é da pau, né, mano? Ela passou desse jeito, então eu focaria mais... Mas, tipo, o fato de ser Desse jeito. oxidação, tipo, aumenta a dificuldade do exercício? Tipo, Não, é a mesma coisa, só que é invertido só. Depois, se vocês quiserem, eu faço um desse, mas eu não me preocuparia. Entendeu? Que se foda. Gabriel Mas se ela chegou... Ela não mandou mensagem, pelo menos. Pô, tá. Isso daqui vocês conseguem entender, de verdade. Redução e oxidação. Beleza. Então uma delas reduz, outra delas oxida. O que talvez a gente tenha que montar aqui, tá? Talvez a gente tenha que montar equação global. Talvez a gente tenha que montar semi-reação de oxidação, sei lá, alguma coisa assim. Tem um exercício muito bom disso que tá em algum lugar do livro. Aqui, página 116 do exercício 8. Tá bom? Tá aqui. É o exercício que eu copiei. Tá? Então é o seguinte. Ele pede lá, semi-reação de redução, semi-reação de oxidação, reação global, diferença de potencial, cátodo, polo negativo. A gente vai fazer esse exercício daqui a pouco. Só tenho que passar mais algumas coisas pra vocês. Tá bom? Tem, além desse macetinho aqui, tem mais um macetinho pra pilha. Pipoca. Pipoca. Tá bom? Pipoca? Pipoca. Então, na pilha, o positivo é foda. É o cato. É o cátodo. Eu tenho certeza que vai alguém perguntar o que está escrito aqui. Onde? O que tá escrito aí? Positivo. Pilha positiva é o cátodo. Tá bom? Então, é um macetinho que a gente tem que saber. Pilha positiva é o cátodo. Pilha? Pilha, o positivo é o cátodo. Essa parada eu tô ligado. Tá? Então, assim. Tem mais coisa ainda pra você. Vocês viram que tem reação de oxidação e redução? Tá. Então, a gente tem mais um macetinho, tá bom? Lembra que a gente chama isso daqui de ânodo e cátodo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual deles que está oxidando e qual deles que está reduzindo. Então, a oxidação é sempre no ânodo, tá? E a redução sempre no cátodo, para pilha, tá bom? Não, para eletrólise também. Como que a gente vê isso? Vogal, vogal, consoante, consoante. Foi o jeito que a professora passou e eu não pensei em nenhum jeito melhor de decorar isso daqui. Como é que é? Vogal, 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 A, E, I, O, vogal, vogal, consoante, consoante. Então, oxidação
no ânodo, redução no cátodo. São esses dois negocinhos aqui. Um deles chama ânodo, o outro cátodo, prazer. Um deles acontece oxidação, o outro deles acontece redução. Tá bom? Um desses eletrodos aqui, ele vai oxidar. Nesse caso vai ser o do ânodo. Pode ser que no desenho apareça isso daqui. Pode ser que ele apareça meio, tipo, cortadinho. Todo mundo sabe que, tipo, é oxidação, né? Sabe ferro, quando oxida? Que ele fica meio oxidado, enferrujado, tá? Ele, tipo, vai perder massa, assim, ele fica meio coiseado. Pode ser que apareça assim, tá bom? Oxidação. Sempre no ânodo, tá bom? Se o desenho, tipo, tivesse assim pra você, você já consegue matar quase que o exercício inteiro. Você vai, tipo, montando aos poucos. Ah, aqui tá oxidando, então aqui é o ânodo. Então aqui vai estar reduzindo e vai ser o cátodo. Esse daí é o exercício? Não, ainda não. Tá? Então é isso daqui. Beleza? Vocês precisam ter todos esses macetinhos aqui meio na cabeça quando vocês forem resolver qualquer tipo de exercício de pilha. Claro. Tá bom? Até aqui foi? Tem alguma dúvida? Mesmo? Tá. Então, eu vou tentar fazer o exercício e talvez fique um pouco mais claro. Tá? Ele pede duas coisas ali, tá? A primeira delas, semi-reação de redução e semi-reação de oxidação. Tá bom? O que a gente vai ver aqui? A gente vai montar duas reações, uma de redução e uma de oxidação. Vocês viram que aqui são duas reações de redução, né? As duas estão ganhando elétron e diminuindo NOx. Beleza? Então, a gente vai ter que montar duas semi-reações de redução e oxidação. Como que a gente faz isso? Bom, primeira delas, semi-reação de redução. Cara, ela já está montada pra gente, né? Isso daqui não é uma reação de redução? Sim. Então eu só vou copiar isso daqui. Ó, U mais 2 elétrons, serra não vai vir? Vai formar cobre. Tá bom? Isso aqui é uma semi-reação. Semi-reação de redução. Todo mundo enxerga o porquê que ela é de redução? O NOx diminui. NOx diminui, o que mais? Recebe elétron. Tá bom? Vai. Qual que é, tipo, ali se falou que é uma reação, certo? Essa aqui? Sim. Qual que é a diferença da reação para semi-reação? É porque isso daqui, beleza, é uma reação, só que ela não é uma reação de oxidação, né? Não, não da de baixo. Aqui? É a Só mesma tem coisa. uma reação. Não, é tipo a mesma coisa. Semi-reação e É. reação fosse. É porque isso daqui ela é uma semi-reação de redução, né? Só que ela tá oxidando. Então a gente tem que montar ela meio que do jeito certo. Entendeu? Então, como que eu faria para montar isso daqui? Primeiro, oxidação aumenta o NOx e perde elétron. Então o que eu tenho que fazer? Para aumentar o NOx, é como se eu invertesse isso daqui, né? Como se eu passasse magnésio, vai virar magnésio mais 2, mais 2 elétrons. Não entendi. Porque aqui, agora Só sim, ó, ele tá pedindo no exercício O lá, NOx tem que aumentar. ele tá pedindo uma semi-reação de oxidação. Todo mundo enxerga que isso daqui é redução? Sim. Como que eu vou fazer para transformar isso numa de oxidação? Eu tenho que fazer com que o meu NOx aumente. Ó, oxidação, perde elétrons, aumenta o NOx. Então vamos ver. Aqui o NOx está aumentando? Tá. Magnésio mais 2, está aumentando. E está perdendo elétron? Tá depois da seta aqui está perdendo elétron, né? Então, é uma reação de oxidação. Agora a gente consegue montar reação de oxidação e de redução. É meio chato. Mas fez sentido, mais ou menos? Sim. Mesmo? Tá. Então é isso. Tá. Ele pede depois reação global. Reação global é tipo a reação que não tem elétron. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que igualar a quantidade de elétron dos dois, da de cima e da de baixo, e depois reescrever ela. É só isso. Não tem, tipo, muita complicação. Então,
vamos igualar os elétrons, tá? Da primeira e da segunda. Eu posso apagar isso daqui? Pode. Mesmo? Uhum. Tá. Para fazer aqui a equação global, que é o que ele pede na C, tá? Na equação global, a gente tem que cortar os elétrons, tem que tirar os elétrons daqui, tá bom? Como que a gente faz? A gente literalmente só pega e corta eles, só que eles têm que estar iguais, tá bom? Aqui, coincidentemente, eles estão iguais, 2 elétrons, 2 elétrons, então, só pega e corta, tá bom? Então a gente vai escrever aqui a equação global. A professora chegou a passar esse exercício, né? Chegou. Não sei. Tá, tipo, feito no livro de vocês? O meu tá. Eu faria de novo, tipo, tá? Então aqui, a gente reescreve as paradas. Magnésio mais Cu mais 2 vai formar magnésio mais 2 mais cobre. Tanto faz a ordem? Não. Tua pergunta foi boa, inclusive vou explicar essa parada agora. Não tanto faz a ordem, né? Porque a gente tem que ver uma reação de oxidação e redução, certo? O magnésio, o que está acontecendo com ele? Ele não está oxidando? Então aqui nessa reação ele também tem que estar oxidando. Uhum. Faz sentido? Uhum. Ele está oxidando aqui, Ah, peguei a visão. tá? Aqui, o NOx dele é 0, aqui o NOx dele é mais 2. Então aqui ele está oxidando. E o cobre, o que tem que acontecer com o cobre? Reduzir. Ele tem que reduzir. Então, o que está acontecendo aqui com o meu cobre? Mais 2. Para 0, reduzindo. Entendi. Não pode estar em qualquer ordem. Por exemplo, se tivesse magnésio mais 2 mais cobre, formando cobre mais 2 mais magnésio, o que está acontecendo com o meu magnésio aqui? Reduzindo. E o que está acontecendo com o meu cobre? Oxidando. Eu inverti a ordem lá. Entendi. Não pode estar assim, tá? Não pode estar assim também, tá? Porque aqui o que está acontecendo com o meu magnésio? Reduzindo. E o que está acontecendo com o meu cobre? Reduzindo. Não pode estar assim, tá bom? O que oxida tem que estar oxidando e o que reduz tem que estar reduzindo. Tá bom? Isso faz sentido? Sim. Certeza absoluta? Sim. Tá. Agora, se a gente tivesse um exercício, por exemplo, que tivesse lá a mesma coisa, tá? Se fosse lá Mg mais 2, só que se tivesse um elétron só, formando magnésio, tá bom? A gente ia ter que multiplicar por 2 para poder cortar os elétrons, tá bom? Então a gente ia colocar um 2 em tudo aqui no começo e daí a gente ia poder cortar os elétrons. Talvez apareça exercício assim e daí eu vou resolver com vocês, tá bom? Mas é isso. Vocês igualam a quantidade de elétron e montam a reação, a equação global. Faz sentido? É muita coisa, mas é porque, tipo, realmente é muita coisa para passar. Foi. Estaria certo colocar cobre mais 2 mais magnésio, daí na flechinha. Sim. Daí então independente, tipo assim. Não muda nada. Tá, Deixa fechou. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta aí. Aqui no caso tá 2 elétrons nos dois. Sim. Mas como você falou, se tivesse tipo um elétron assim, a gente teria que multiplicar por 2 tudo. Isso. E aí mudaria o NOx também, ou não? Não. Porque O NOx mas aí não não teria muda. 2 magnésios? O nosso é sempre o mesmo, Não, não importa. Ah, é porque é fixo, né? É porque é É. sozinho. Sim. Ah, Tipo, a gente tem 2 magnésios. Não, A carga dos 2 magnésios seria mais 2, né? Faz sentido? Tá. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Isso daí que é pilha? Vou picar. Ah, Sim. Oi? Não. isso aí que é pilha? Isso é pilha. Tá bom? A princípio, ela não é tão difícil, mas, né? Oi. Ali o E de baixo. O quê? Por que não tem V? Oi? Só esqueceu. Ah, eu só esqueci. Ô, menos 0,1. Desculpa. O que é o Esse aqui é exercício dá, velho. Menos era pra prova que dele. é Volts. Tem que pôr. Não. Isso aqui, o exercício tá dando isso daqui pra você. Tá. Eu só esqueci de pôr. O exercício errou. Ah, Tá bom? Esse V é de volts. É tipo um potencial de função em volts. É relatividade.
tá bom? E não Fala aí, você tá... Porque O que é diferencial? Só diminuir. É por Tipo, Qual ordem? só diminuir do o maior pelo menor. Daí é o 0,34. 0,34 menos 10,4. Mas a gente tem que montar a equação global, né? É muito Eu arranquei os elétrons fora. Não. Essa reação ela tá montada como se fosse uma redução. Mas lembra que o maior potencial de redução é desse daqui. Então essa aqui que está reduzindo. Isso, exatamente. Então essa aqui está reduzindo, por consequência, essa daqui está oxidando. Mesmo sendo uma reação de redução, lembra que aqui a gente tinha montado a reação de oxidação? A gente pegou isso daqui e reescreveu ela do jeito certo? É isso. Tá. Entendeu? Só que quando a gente for escrever aqui, Mas esse é o exemplo mais fácil, né? que tem. 4 sim, porque os elétrons estão iguais. Vai ter um outro. menos Várias coisas contas, tipo, não. Tá, Eu até... posso colocar qualquer ordem, né? 2. Daí eu vou pegar isso agora. Se eu for de um jeito, não vai pra outra. Tá, não, sabe a mesma coisa, mas tem outro jeito. Você só inverteu tipo o cobre e o magnésio? Isso, né? Aqui não tem problema. Você não pode inverter tipo o magnésio mais 2 aqui e o magnésio aqui, entendeu? Isso fez sentido? E essa aqui, ele vai dar pra gente? Essa aqui ele dá. Tudo isso aí? Ah, tudo focado. Tá. Pode ser muito burra, mas eu não entendi por que redução. Tipo, aquele 2 elétrons, o que ele faz? Tipo, ele tira os 2 magnésio? Eu não entendi. É porque tá passando de um pro outro. Ah, é só tipo sentido. É. Faz sentido. Isso tem que saber, né? Que isso aí vai perguntar também. Então ele dá os dois potenciais. Né? As duas são reações de redução. Certo? Tá. Então aqui tem maior potencial, Que é. reduz. Mas todas são de redução, então todas de pilha. O Não. ano Não necessariamente, ela pode aparecer ao contrário. Pode aparecer as duas de oxidação. Tá? Mas nesse caso aqui, as duas são de redução. Então, o potencial maior reduz. Se forem as duas de oxidação, o maior Potencial vai maior reduzir. Por causa dali, ó. Oxida, tá. Oxidação é Se o for as duas de redução, o potencial maior reduz. Se for as duas de oxidação, o potencial maior reduz. Sim. Tá bom? E como ele já tá oxidando. Presta atenção aí. Tem mais uma parada, que é DDP, diferença de potencial padrão. Então, aqui. Eu não sei se isso daqui é tipo de inglês. Diferença. Ah, foda-se. Tá. O que é a diferença de potencial padrão? Cara, você literalmente vai pegar os dois potenciais e vai somar eles. Diminui não. Tipo, você pega o maior e diminui o menor. Só que tipo, isso daqui é negativo. Então na prática é como se estivesse somando. Tá bom? Então você vai pegar 0,34 menos 2,37. Eu faço Menos com menos dá mais, né? Oi. Os números são fixos ou não? Não. Vou te falar que eu não sei. Mas Tipo, foda-se o potencial... o exercício ele vai te dar com certeza. Tá. Eu não sei se ele tipo, muda de um pro outro. Eu acho que não, tá? Então, mais vai ficar 2,71. Tá Deixa eu bom? fazer uma pergunta. Oi. Tipo, enunciado vai dar que ali o primeiro é tipo o magnésio e o segundo é o cobre. Não necessariamente. Ele pode, por exemplo, dar um desenho com um negócio meio cortado, daí você sabe que isso daqui necessariamente é redução, então você vai saber que esse primeiro aqui é o cobre, É o ano. tá bom? Se ele não me der Perdão, cortado. tipo, isso aqui é oxidação, então necessariamente vai ser o magnésio. E se ele não me der cortado? Daí, ele, tipo, Aí ele pode tem... escrever pra você que ali é o magnésio, ele pode te dar o fluxo de elétrons, tá? A gente vai ver isso, inclusive, eu acho que ele tá... Nesse caso ele deu, né? Qualquer. Nesse caso ele deu. O fluxo de elétron, ele vai dar uma setinha aqui pra você, tá bom? Tipo, digamos que isso daqui seja o nosso magnésio e isso daqui seja o nosso cobre, tá bom? Ele fala que o fluxo de elétron tá indo do magnésio pro cobre. Ele pode só te dar assim, e daí você sabe que tá indo de quem oxida para quem reduz. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa mais importante lá. Não. Acho que não. Então ele pode te dar de vários jeitos diferentes. Eu acho que ele vai te dar essa reação aqui. E daí você vai saber quem que reduz e quem que oxida.
Daí ele pode te dar, tipo, ânodo e cátodo, e falar qual é qual. Ou ele pode só mostrar, tipo, isso aqui, isso daqui, e falar qual é o ânodo e qual é o cátodo. Daí você lembra dos macetinhos, tá? Pilha, positivo, cátodo e assim por diante. Tá bom? Sempre vai do ânodo pro cátodo ou não? Sim. Sempre, né? Eu achei que era física. Semana que vem não é física. Semana que vem é matemática. Sentido. Tá, então vamos lá. Diferença de potencial padrão é isso. Para o eletrodo. Uma menos a outra. né? Na prática, como uma delas é negativa, vai ficar mais. O ânodo. Daí Mas aqui, escreve o quando cátodo. magnésio. O cátodo, ó, vamos lá. Na pilha, o positivo é o cátodo. Pipoca. Tá? Ele pede isso, né? Tá. O cátodo, ele é positivo e o ânodo negativo. Tá bom? Então, para você descobrir aqui qual delas é o cátodo e o ânodo, cátodo, ânodo, né? Beleza? Mesmo? Tá. Daí aqui, o polo negativo é a mesma coisa. Sentido fluxo de elétrons. Está indo do magnésio para o cobre, do ânodo para o cátodo, de quem oxida para quem reduz. Tá bom? Deixa eu ver aqui No mais. caso disso aí eu vejo na equação global, né? Quem oxida e quem reduz. Sim. Que nem eu falei, pode ver pelo desenho também, ou se ele te der o ânodo e o cátodo, ou se ele te der o fluxo de elétron, tá? Tá, espécie química oxidante. Oxidante é o agente oxidante. O agente oxidante é quem sofre redução. Então, o agente oxidante vai ser o Cu2+. E o agente redutor vai ser o magnésio 2+. Tá bom? Tá, isso daqui é legal. Então, o íon cuja concentração de solução aumenta. Tem que passar isso daqui também. Tem duas coisas, tá? Massa e concentração. Então, numa oxidação, ele está ganhando ou perdendo massa aqui? Perdendo massa. Então, na oxidação, diminui a massa. Por consequência, na redução, aumenta a massa. E aqui, ó, tipo, uma é sempre o inverso da outra. Então, diminui a massa, aumenta a concentração. Tá bom? Concentração pode aparecer como se fosse um colchete. Isso daqui é sinônimo de concentração. Tá bom? E aqui aumenta a massa, diminui a concentração. Então aqui, o íon cuja concentração em solução aumenta, a concentração aumenta, quem oxida é o magnésio. Tá bom? E daí aqui embaixo, a lâmina cuja massa aumenta, quem reduz é o cobre. Tá bom? Então é isso. Toda essa parte aqui do quadro, vocês têm que decorar. Vocês têm que saber, tá? Então, como que decora? Pipoca, op, he. Isso daqui é a macetinha, tranquilo de decorar. E aqui, oxidação no ânodo. Vogal. Redução e cátodo. Consoante. Tá bom? Então, na pilha, o positivo é o cátodo. Cátodo, positivo. Ânodo, negativo. Tá bom? E daí aqui, a gente vê oxidação. O que está acontecendo com a massa de quem está oxidando? Diminui. Se você sabe uma delas, você só decora uma delas, o resto você consegue montar. Massa diminui, concentração aumenta. Massa aumenta, concentração diminui. Todo ano, massa vai diminuir. Sim, porque é onde tem oxidação. Beleza? Tá. Isso faz sentido? Mesmo? É meio confuso, tá? Principalmente, tipo, se você nunca viu isso e não prestou atenção em nenhuma das aulas da Ana Paula, né? Então, tipo, eu tento passar meio que uma revisão, mas eu sempre falo isso, não dá pra pegar 2 meses de aula em 2 horas aqui em casa. Tipo, dá pra passar uma visão geral, tem umas matérias mais fáceis, tipo biologia,
algumas provas de física, assim, tipo, são tranquilas. Mas quando tem muito conteúdo, e um conteúdo que, tipo, é meio confuso, é meio difícil você pegar de primeira vez, assim, principalmente segunda-feira antes da prova. Eu sempre falo isso, vocês nunca vão estudar antes. Eu não sei o que eu falo aí, né? Mas, sei lá. Oi? Ah, não, mais ou menos, não. É que se você não estuda nada, só vai na assistência e não ajuda muito. Ela pode salvar uma questão da prova. Cara, ela escreveu errado no quadro, até eu que não sabia nada, sabia que ela tinha escrito errado. Eu não vou fazer a K e L, porque vai confundir... Oi? Porque vai confundir mais vocês ainda, eu acho. Tá bom? Eu vou fechar uns exercícios, tipo, muito mais tranquilos. E eu anotei uns bagulho, uns exercícios, tipo, que são legais de fazer. Se vocês quiserem fazer a página 111, anota isso daí. Eu vou digitar, eu não vou escrever. 111? Todo mundo pega a caneta aí, e daí eu vou falando dos exercícios. Mentira, vocês querem que eu escreva? Sim. Tá. Escreve assim. Ah, tá, calma. 111, aqui. Página 111, exercício 3. A página 116, o exercício 8, que é o que a gente estava fazendo agora. Página 117, o exercício 11. Página 119, exercício 1, 3 e 4. Página 120, o 120 o 6 e o 7. E a 121, o 10. Vocês fazem, tipo, à medida que vocês acharem necessário. Tá? Se vocês não quiserem fazer nada, fica à vontade. Isso aqui é de pilha? Oi? Isso aqui é tudo de pilha, tá bom? Antes disso, se pá, tem uns exercícios legaisinhos de pilha, tá bom? Pensa alguma coisa muito boa pra fazer. Cara, eu acho que não. Eu faria isso daqui em casa se eu fosse vocês. O 3 é legal, o 2 foi aquele que confundiram, tinha tipo a reação de oxidação, se você tipo quer ver só pra ver como que faz, é a 2 da 111, tá bom? Eu vou fazer a 121, o exercício 10, e a gente fecha a pilha, porque é tipo bem tranquilo, eu acho. Tá? Vai lá na 121 todo mundo. Eu vou tentar fazer o 10 junto com vocês. O resto eu faria em casa sozinho se eu fosse vocês, tá bom? Eu acho que esses aqui, principalmente o 8 da 116, é o mais importante de todos. Se você sabe fazer o 116, você sabe a base inteira de pilha, você sabe o básico de pilha. Eu acho que é o que mais vai precisar na prova, tá bom? E daí de resto vocês vão fazendo ver se dá bom, tá? Então vamos lá. O primeiro, tá? Foda-se o enunciado inteiro da 10. Tipo, vamos só pro desenhinho e pras duas reações. Do lado do desenhinho tem duas reações ali, né? Então, zinco mais 2 elétrons dá zinco 0. E o chumbo mais 2 elétrons dá chumbo, tá bom? É basicamente o que a gente montou aqui, beleza? O que a gente tem que fazer? Essas duas reações, elas são reações de redução ou oxidação? Redução. Redução. Por que redução? Tá diminuindo nós. Tá diminuindo nós, E tá recebendo elétrons. Tá bom? As duas respostas estão certas. Qual das duas vai reduzir? Segundo. A segunda, a do chumbo. Ela tem o maior... É porque os dois números estão negativos, então é chato, né? Mas é o número mais próximo do zero. Pensa numa reta numérica. Sempre que você tiver número negativo, você se confunde e pensa numa reta numérica. Tá bom? Então o menos 0,13 é maior do que o menos 0,7. Tá bom? Então, a reação aqui do chumbo, ela vai reduzir e a reação do zinco vai oxidar. A partir disso, PB é chumbo. A partir disso, eu acho, a partir disso, vocês vão pegar e vão montar todo o esquema. Então, tá, eu sei quem que oxida. Quem oxida, acontece isso, isso, aquilo, vê aqui no... Ó, ele dá o desenho pra você. Então, zinco e chumbo. Quem oxida vai diminuir massa, vai aumentar a concentração e você faz todo o teu esquema. Tudo isso daqui.
Quem oxida, oxidação acontece no ânodo negativo, diminui massa, aumenta a concentração. Quem reduz, consoante, cátodo positivo, aumenta a massa, diminui a O concentração. fluxo de energia. Daqui pra cá. De energia sempre é o dono do cátodo, né? Geralmente, do... Sempre geralmente desce pra do direita. menor pro maior. Do menor? Do que tem o menor tipo, potencial, saca? Eu, pelo menos, decorei assim quando é redução. Tipo, menos 0.76 para menos 0.13, saca? Pra você ficar um pouco mais fácil. E daí vocês fazem, a DDP é só um menos o outro, daí a lâmina de zinco sofre corrosão. Corrosão é a mesma coisa que oxidação, tá bom? Então vocês veem lá, se o zinco está oxidando, a lâmina dele vai sofrer corrosão. É tipo essa porrinha aqui que eu desenhei. E daí vocês vão fazendo os exercícios. Beleza? E que porra que é isso que não sabe que a gente vai usar pra alguma coisa? Foda-se. Não, cara, a grande maioria dos vestibulares, tipo, ele te dá um puta enunciado gigante. Você consegue fazer o exercício inteiro sem nem encostar no enunciado. Tá bom? Até que vocês conseguirem entender pilha, mais ou menos. Tem que ser meio por cima. Sequência e pasta. Calma aí, deixa eu fazer um Eu vou parar de Não, gravar. a primeira é F. As duas primeiras são V.